Eu sou a professora Eliane Ribeiro Lázaro, do componente curricular de Sociologia. E hoje a nossa aula é sobre o contexto do surgimento da Sociologia. Objetivo da aula: explorar os processos históricos da modernidade, destacando a influência das forças produtivas capitalistas, analisar os impactos sociais da Revolução Industrial e a consequente formação do modelo capitalista, reconhecer as implicações contemporâneas dessas revoluções no contexto da sociologia e na formação da sociedade atual. Bom, foi durante um período cheio de revoluções e mudanças gigantescas na sociedade que a sociologia foi criada. Essa disciplina surgiu para nos ajudar a entender todas essas transformações. Imaginem um mundo onde de repente máquinas começam a fazer o trabalho que as pessoas faziam manualmente. Esse foi o período da primeira Revolução Industrial. Durante essa época, surgiram invenções incríveis, como a máquina a vapor. Essas mudanças fizeram com que muitas pessoas se mudassem para as cidades, em busca de empregos nas novas fábricas. Tudo isso provocou um crescimento muito rápido nas cidades e uma explosão na produção de bens. E não apenas a maneira como as coisas eram produzidas que se alterou, mas também a própria vida das pessoas se transformou. As cidades ficaram maiores e com isso surgiram novos desafios e diferenças entre as pessoas. O que é o capitalismo? Trata-se de um sistema econômico que, conforme a perspectiva sociológica de Karl Marx, na obra O Capital, se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção, mediante a divisão técnica e social do trabalho, pela busca constante de novos mercados, por apresentar o lucro como objetivo. Karl Marx foi um dos autores clássicos da sociologia. Segundo a sua teoria, toda essa estrutura capitalista que acaba criando conflitos entre as classes sociais. Então, para ele, é o capitalismo, essa forma de economia, ela molda toda a nossa sociedade, desde as leis que são feitas até as relações que temos uns com os outros. Suas ideias ainda são muito discutidas hoje em dia, especialmente quando se fala em desigualdade e justiça social. Bom, além de Marx, nós temos outros pensadores, como Emile Durkheim e Max Weber, que começaram a explorar os desafios e peculiaridades da sociedade moderna. Bom, quando nós olhamos as multidões das cidades, ou até mesmo nas escolas, vocês já se perguntaram como todos nós nos mantemos unidos, como uma sociedade? Bom, Emile Durkheim, uma figura central da sociologia, dedicou a sua vida a entender essa intrigante questão. Ele descobriu os tipos de solidariedade. Imagina uma vila onde todos participam das mesmas festas, têm os mesmos hábitos e acreditam nas mesmas tradições. A coesão aqui vem do fato de serem muito parecidos. Durkheim nomeou isso de solidariedade mecânica. Agora pensa numa metrópole como São Paulo, Curitiba, entre outras. Assim como a nossa cidade, por exemplo, em que nós temos médicos, professores, motoristas, artistas e tantos outros profissionais diferentes. Eles não se conectam porque são iguais nos hábitos. Se conectam porque dependem uns dos outros, cada um com a sua função. Esse tipo de interdependência foi chamado por Durkheim de solidariedade orgânica. E Max Weber? Ele é considerado o teórico da ação social e do capitalismo moderno. Quando você vê as pessoas levantando cedo e trabalhando duro todos os dias, você se pergunta por que elas fazem isso. Max Weber tentou desvendar isso em suas pesquisas sociológicas. Olhou para a reforma protestante e percebeu algo interessante. As ideias protestantes, como a valorização do trabalho, da vida disciplinada,
poderiam estar preparando o terreno para o surgimento do capitalismo no Ocidente. É como se houvesse uma ética no trabalho influenciada pela religião, que impulsionou o desenvolvimento econômico. Weber sabia que o mundo era complicado. Para estudá-lo, ele usou o que chamou de tipos ideais. Eles são como modelos mentais que nos ajudam a entender melhor a sociedade. Por exemplo, quando pensamos em um burocrata, temos em mente alguém que segue regras estritas e não gosta muito de mudanças. Esse é o burocrata ideal, segundo Weber. Em alguns momentos também você já deve ter se perguntado por que as pessoas seguem líderes. Weber também fez essa pergunta e identificou 3 tipos de autoridade: a tradicional, a carismática e a legal. Na tradicional, você faz porque sempre foi assim, como seguir rituais antigos ou acreditar em reis. Na carismática, você segue alguém porque acredita naquela pessoa, porque ela tem carisma. Como, exemplo, Martin Luther King, Nelson Mandela, entre outros. E na legal, você faz porque é lei, como respeitar semáforos, seguir as regras na escola, entre outras normas. Outro ponto importante foi a Revolução Francesa, em 1789, ocorrida na Europa. A contínua ascensão da burguesia, classe social composta por comerciantes, banqueiros e industriais, donos dos meios de produção, durante a Idade Moderna, levou essa classe a aspirar à participação na política, o que gerou o fim do absolutismo. Esse processo revolucionário depôs o antigo regime, que era embasado no direito divino, tornando-se grande símbolo de mudança e um marco na história do Ocidente. Foi uma grande virada no jogo do poder. A tomada da Bastilha por Jean-Pierre retrata como os revolucionários invadiram essa fortaleza medieval, que também era uma prisão. Isso ocorreu em 14 de julho de 1789 e foi um tipo de start da Revolução. Essa revolução não foi apenas sobre poder. Ela mudou a forma como as pessoas pensavam e a lógica e a razão começou a sobrepor as crenças religiosas na hora de explicar o mundo. Com o lema também, liberdade, igualdade e fraternidade. E o iluminismo, em tudo isso, também conhecido como Era das Luzes, promoveu a fé na razão, na ciência e no progresso humano. Esse movimento filosófico rejeitava tradicionalismos e favorecia o pensamento científico e racional, através de ideias que influenciaram profundamente a Revolução Francesa e também os fundamentos das ciências sociais. E nós temos, assim, o surgimento da sociologia como ciência, diante das significativas mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas durante esses períodos, surgia a necessidade de compreender e analisar as novas dinâmicas e estruturas sociais. A sociologia, então, emergiu como uma disciplina que buscava estudar essas transformações, as suas causas e consequências. Nesse contexto, Auguste Comte, considerado o primeiro filósofo da ciência, se torna também conhecido como o pai da sociologia. Ele formulou o positivismo, que é uma corrente filosófica que acreditava em que as ciências naturais estudam a natureza, também poderiam estar utilizando seus métodos científicos para estudar a sociedade. Para isso, ele formulou a lei dos 3 estados. Segundo Comte, o conhecimento humano evoluiu em 3 etapas. O primeiro era o teológico, em que as coisas eram explicadas através dos deuses, evoluindo para o metafísico, através das ideias abstratas para explicar as coisas, seguindo para o último, o positivo, em que usamos a ciência e a observação. E por que a sociologia é essencial hoje? Bom, a digitalização e a adoção crescente também de inteligência artificial estão moldando o mercado de trabalho de maneiras sem precedentes. Os trabalhos manuais e repetitivos estão sendo automatizados, enquanto as habilidades cognitivas e técnicas estão se tornando mais valorizadas.
Há uma demanda crescente por profissionais que possam entender e trabalhar com essas tecnologias emergentes. Ao mesmo tempo, surgem preocupações sobre desemprego tecnológico, onde máquinas e algoritmos substituem a mão de obra humana em larga escala. E qual que é a conexão da sociologia entre o passado e o presente? Bom, ao traçarmos um paralelo entre a Revolução Industrial e a nossa atual Revolução Tecnológica, nós encontramos a relevância incontestável da sociologia. Agora uma pergunta para vocês. Se a sociologia ajudou a entender os desafios da Revolução Industrial, como vocês acham que ela pode nos ajudar a navegar no mundo atual, onde a tecnologia muda tão rapidamente? Para ilustrar esses dilemas do trabalhador nessa era industrial, vamos assistir uma cena do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que foi feito lá em 1936, que traz uma crítica humorística, mas também séria, sobre o trabalho na Revolução Industrial e como o trabalhador se torna apenas uma peça na grande máquina do capitalismo. E após isso, como uma atividade, nós vamos realizar um debate em grupo sobre os impactos da Revolução Industrial na sociedade da época. E depois nós vamos comparar com os impactos da Revolução Digital e com a IA na sociedade atual. Espero que vocês gostem.